3 da manhã, sozinho num quarto de hospital. Foi aí que descobri que tinha passado 15 anos construindo a vida errada. O silêncio era tão alto que conseguia ouvir meu coração batendo descompassado. Sabe aquele momento em que você para e pensa: como é que eu cheguei até aqui? Pois é, eu estava ali, olhando para o teto branco, tentando entender como um cara que tinha tudo podia se sentir tão vazio por dentro. A enfermeira tinha acabado de sair. O médico disse que eu tinha tido sorte. Sorte? Eu quase ri. Sorte de quê? De descobrir que minha vida toda era uma mentira que eu mesmo tinha criado? Ali naquele quarto, comecei a ver coisas que nunca tinha percebido antes. Como se alguém tivesse ligado uma luz numa sala escura. E o que eu vi me assustou mais do que qualquer diagnóstico médico. Porque às vezes a gente precisa quase perder tudo para descobrir o que realmente importa. E essa foi a noite que mudou tudo. A noite em que conheci quem eu realmente era pela primeira vez na vida. Deixa eu te contar como tudo começou. Porque não foi de uma hora para outra que minha vida virou de cabeça para baixo. Foi um processo lento, como uma panela que vai esquentando até explodir. Eu era daqueles caras que todo mundo achava que tinha dado certo na vida. Cargo alto numa multinacional, apartamento num bairro nobre, carro do ano. O pacote completo do homem bem-sucedido. Mas por trás dessa fachada toda, havia um vazio que eu fingia que não existia. Trabalhava 12, 14 horas por dia. Fins de semana no escritório eram rotina. Férias? Só se fosse com o notebook na mala. Minha família, bem, eles viraram coadjuvantes na minha própria vida. Sempre tinha uma reunião importante, um projeto urgente, uma viagem de negócios. Sempre tinha uma desculpa para não estar presente. Aliás, me conta aí de onde você está assistindo este vídeo. Deixa nos comentários sua cidade, seu país. E se esta história está fazendo sentido para você, se inscreva no canal, porque ainda tem muito mais para contar. A coisa começou a desandar numa terça-feira qualquer. Eu estava na sala de reuniões, apresentando resultados do trimestre. Números fantásticos, lucro em alta, meta batida com folga. Todo mundo me parabenizando, tapinhas nas costas, aquela coisa toda. Eu deveria estar feliz, né? Mas por algum motivo me sentia como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa. Foi quando meu celular vibrou. Uma mensagem da minha esposa. Miguel fez gol no jogo da escola hoje. Perguntou se o papai viu. Disse que você estava ocupado salvando o mundo. E aquela mensagem 3 vezes. Meu filho de 8 anos tinha marcado seu primeiro gol e eu nem sabia que ele tinha jogo. Pior, nem sabia que ele jogava futebol. Saí daquela reunião com um aperto no peito. Pela primeira vez em anos, comecei a questionar se tudo aquilo valia a pena, mas logo afastei esses pensamentos. Tinha trabalho para fazer. No elevador, olhei meu reflexo no espelho. Terno impecável, gravata cara, cabelo bem penteado. Por fora, o executivo perfeito. Por dentro, um estranho que eu não reconhecia mais. Cheguei em casa naquela noite depois das 11. Miguel dormia há horas. Minha esposa assistia televisão no sofá, mas nem olhou quando entrei. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Peguei um copo de água na cozinha e vi um desenho grudado na geladeira. Um boneco de palito com gravata, ao lado escrito "Meu pai". Era bonito, mas havia algo triste naqueles traços. Subi para o quarto pensando que amanhã seria diferente, que ia conversar com Miguel sobre o gol, talvez levá-lo para tomar um sorvete. Mas no fundo, eu já sabia que não ia acontecer. Afinal, tinha uma apresentação importante pela manhã. E depois disso, uma ligação com clientes internacionais. E à tarde, sempre tinha alguma coisa. Sempre tinha uma desculpa para não ser pai. Os meses seguintes foram uma espiral descendente que eu não conseguia perceber.
Quanto mais sucesso profissional eu tinha, mais distante ficava de mim mesmo e da minha família. Ganhei uma promoção, diretor regional, salário que muita gente só sonha, festa na empresa, champanhe, discursos sobre meu futuro brilhante. Eu sorria, agradecia, mas sentia como se estivesse numa peça de teatro. Em casa, as coisas esfriavam cada dia mais. Minha esposa, Ana, tentava conversar comigo, mas eu sempre tinha a cabeça em outro lugar. "Você está aqui, mas não está", ela disse numa noite. Miguel crescia sem mim. Perdeu o primeiro dente, aprendeu a andar de bicicleta, tirou nota máxima numa prova de matemática. Eu soube de tudo isso por mensagens no WhatsApp, entre uma reunião e outra. As noites viraram um inferno. Deitava na cama com a mente a 1000 por hora, pensando em estratégias, números, problemas do trabalho. O sono fugia e eu tomava remédio para dormir. De manhã, acordava mais cansado do que quando deitei. Café forte, banho gelado, e lá ia eu para mais um dia de construir meu império. Que império era esse que me deixava tão miserável? Ana tentou algumas vezes me chamar para conversas sérias. "A gente precisa se reconectar", ela dizia. Mas eu sempre jogava para depois. Sempre tinha algo mais urgente para resolver. Uma noite, cheguei em casa e encontrei Miguel chorando no quarto. Perguntei o que havia acontecido. "Nada, pai. É que eu sinto sua falta." Aquilo me partiu o coração. Mas ainda assim não mudei nada. Comecei a inventar desculpas até para mim mesmo. "Estou trabalhando tanto por eles", eu pensava, "para dar um futuro melhor para minha família." Mas no fundo, sabia que era mentira. A verdade é que eu tinha me viciado no reconhecimento profissional. Era a única coisa que me fazia sentir importante, valorizado. Em casa, eu era só mais um. No trabalho, eu era o cara. O estopim veio numa sexta-feira que deveria ser especial. Era aniversário de 10 anos de casamento. Ana havia planejado um jantar romântico, só nós dois. Ela estava animada, arrumada, linda. Às 5 da tarde, meu chefe me chamou para uma reunião rapidinha. Cliente importante chegando de última hora, precisava de uma apresentação para segunda-feira. "Conta comigo", eu disse, sem nem pensar na Ana. Liguei para casa. "Amor, vai ter que ser outro dia. Surgiu algo urgente no trabalho." Do outro lado da linha, um silêncio que doeu mais do que qualquer grito. "Tá bom, Ricardo", ela disse, e desligou. Trabalhei até quase meia-noite. Quando cheguei em casa, Ana estava na cama, de costas para a porta. Sobre a mesa da cozinha, uma vela derretida e 2 pratos intocados. Meu coração apertou. No sábado, tentei compensar. "Vamos fazer algo especial hoje", eu disse. Mas Ana estava diferente, educada, mas distante. Como se uma parede invisível tivesse surgido entre nós. Miguel também estava estranho. Quando sugeri que fôssemos ao parque, ele disse que já tinha combinado de brincar na casa do amigo. "Tudo bem, pai. Você deve ter trabalho mesmo." Passei o fim de semana inteiro em casa, mas me sentia um visitante na minha própria vida. Ana e Miguel tinham suas rotinas, seus assuntos, suas piadas internas. Eu era um estranho ali. Na segunda-feira, mergulhei de cabeça no trabalho. Era mais fácil do que enfrentar o vazio que sentia em casa. No escritório, eu tinha controle. Sabia exatamente o que fazer e como fazer. Mas as dores de cabeça começaram a ficar mais frequentes. O estômago vivia embrulhado. Eu atribuía ao estresse normal do trabalho. Todo executivo passa por isso, eu me convencia. Na verdade, meu corpo estava gritando o que minha mente se recusava a ouvir. Alguma coisa estava muito errada. Eu estava destruindo tudo que realmente importava na minha vida. As coisas chegaram ao fundo do poço, numa quinta-feira de outubro. Eu estava no escritório, como sempre, quando Ana me ligou. Sua voz estava diferente, mais séria, mais firme. "Ricardo, preciso falar com você. É importante." Olhei para a agenda lotada e suspirei. "Pode ser hoje à noite? Estou no meio de uma crise aqui." Ela ficou um tempo em silêncio. "Pode."
O dia passou voando, reunião atrás de reunião, problema atrás de problema. Quando percebi, já passava das 8 da noite. Ana havia ligado 3 vezes, mas eu estava em reunião. Cheguei em casa e a encontrei na sala, com Miguel ao lado. Ela segurava alguns papéis na mão. O clima estava pesado, como antes de uma tempestade. Meu coração disparou. "Senta aqui", ela disse, apontando para a poltrona em frente ao sofá. Miguel me olhava com olhos tristes, como se soubesse de algo que eu ainda não sabia. Sentei, sentindo as pernas bambas. Eu pedi ao meu advogado para preparar os papéis do divórcio. Ana disse, sem rodeios. As palavras caíram como bombas no meu peito. "Nós tentamos, Ricardo. Eu tentei. Mas você escolheu." "Escolheu? Como assim escolheu?" Perguntei, genuinamente confuso. Ela riu, mas não havia alegria naquele riso. "Você escolheu o trabalho. Escolheu ser um estranho na sua própria casa." Miguel se levantou e veio até mim. "Papa, você vai morar em outro lugar?" Perguntou com a voz embargada. Peguei ele no colo e ele se agarrou em mim como se fosse a última vez. "A gente pode tentar terapia de casal", eu disse desesperado. Ana balançou a cabeça. "Não adianta, Ricardo. Você não está aqui há anos. Fisicamente até está, mas sua mente, seu coração, eles estão sempre na empresa", e ela completou. "Eu me casei com um homem que não existe mais, e Miguel merece um pai presente, não alguém que aparece só para dormir." Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei acordado, olhando para o teto, tentando entender como havia chegado até ali. Tinha tudo que achava que queria, mas estava perdendo tudo que realmente importava. Os dias seguintes foram um borrão de advogados, papéis e divisão de bens. Eu me mudei para um apartamento pequeno no centro. Moderno, bem localizado, mas vazio como minha alma. Miguel ficaria comigo nos fins de semana. Nossa primeira despedida na porta de casa foi de partir o coração. Ele chorou, eu chorei. Ana segurou as lágrimas até eu ir embora. No trabalho, eu me joguei ainda mais. Era a única coisa que sobrava. Trabalhava até tarde, fins de semana no escritório. Os colegas achavam que eu estava dedicado. Na verdade, eu estava fugindo. Mas meu corpo começou a cobrar a conta de anos de estresse acumulado. Dores no peito, insônia crônica, pressão alta. O médico da empresa me alertou várias vezes. Eu ignorei todas. As visitas com Miguel eram tensas no começo. Ele chegava tímido, como se eu fosse um tio distante. Tentávamos conversar, mas não tínhamos mais assunto. Ele havia crescido sem mim por tanto tempo. Uma tarde, levei ele para tomar sorvete. "Pai, por que você e a mamãe se separaram?" Ele perguntou, lambendo o picolé. Como explicar para uma criança que o pai tinha escolhido ser idiota? "Às vezes os adultos cometem erros", eu disse. "E quando a gente erra muito, as consequências são grandes." Ele assentiu, sério demais para uma criança de 8 anos. "Você vai consertar, pai?" Aquela pergunta ficou ecoando na minha cabeça por dias. Consertar? Como consertar algo que eu havia quebrado tão completamente? Como reconquistar a confiança de quem eu havia abandonado emocionalmente? Comecei a questionar tudo. O que era sucesso, afinal? Ter uma carreira brilhante, mas perder a família? Ganhar dinheiro, mas viver infeliz? Ser admirado por estranhos, mas ser um fantasma para quem mais importava? Uma noite, olhando pela janela do apartamento vazio, tomei uma decisão que mudaria tudo. Era hora de parar de fugir de mim mesmo. Era hora de enfrentar o homem que eu havia me tornado. A reviravolta veio de uma forma que eu jamais imaginaria. Era uma segunda-feira comum, quando senti uma dor forte no peito durante uma reunião. Tentei ignorar, mas a dor só aumentava. Meus colegas perceberam que algo estava errado. Eu estava pálido, suando frio, com dificuldade para respirar. Chamaram uma ambulância. No hospital, o diagnóstico: princípio de infarto por estresse extremo. Ali na maca da emergência, olhando para os médicos correndo de um lado para outro, algo clicou na minha cabeça. Meu corpo estava literalmente pedindo socorro.
Eu estava me matando lentamente. Ligaram para Ana como contato de emergência. Ela chegou rapidinho com Miguel. Quando me viram naquela cama de hospital, os dois choraram. E eu vi algo nos olhos deles que me assombrou. Medo de me perder. Por que vocês se importam? Perguntei baixinho para Ana. Depois de tudo que eu fiz, ela segurou minha mão. Porque a gente ainda te ama, seu idiota, mesmo você sendo teimoso assim. Fiquei 3 dias internado. 3 dias para pensar, sem celular, sem notebook, sem distrações, só eu e meus pensamentos. Foi aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. No primeiro dia tive raiva. Raiva da empresa que me sugava, raiva da pressão, raiva de tudo. No segundo dia tive pena de mim mesmo. Por que comigo? Por que agora? Mas no terceiro dia algo mudou. Comecei a ver as coisas com uma clareza que nunca havia tido antes. Ninguém havia me forçado a trabalhar tanto. Ninguém me obrigou a negligenciar minha família. Eu havia feito essas escolhas, uma por uma, dia após dia, ano após ano. Escolhi reuniões em vez de jogos de futebol. Escolhi viagens de negócios em vez de fins de semana em família. Foi nessa noite, sozinho no quarto do hospital, que finalmente enxerguei quem eu tinha me tornado. Um estranho para mim mesmo. E mais importante, entendi que eu podia escolher ser diferente. Saí do hospital com uma certeza. Minha vida precisava de uma revolução completa. Não bastava fazer pequenos ajustes. Era preciso reconstruir tudo desde a base, com novos valores, novas prioridades. Na primeira semana após a alta, tomei a decisão mais assustadora da minha vida. Pedi demissão. Sim, larguei o emprego dos sonhos, o salário alto, o status. Meus colegas acharam que eu estava louco. E talvez eu estivesse mesmo. Louco para reconquistar minha família. Louco para conhecer meu filho de verdade. Louco para descobrir quem eu realmente era quando tirava a fantasia de executivo bem-sucedido. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa aqui um comentário contando o que mais chamou sua atenção. E se você quer ver mais histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque todos nós merecemos uma segunda chance. Todos merecemos descobrir nossa verdadeira essência. E às vezes é preciso quase perder tudo para encontrar o que realmente importa. Até breve. E muito obrigado por ter ficado até aqui.